Florestal do IFMT, nós iremos tratar nesta primeira aula sobre uma aula de introdução à dendrometria. Tá? Aqui o ambiente de estudo e exposição de conteúdos. Nós temos aqui o nosso cronograma de estudos. Nós começamos aqui essa primeira semana trabalhando um pouco de nivelamento em cálculo, geometria e estatística. E ao longo da semana nós vamos estar entrando em outros conteúdos e outras exposições. Tá? O vídeo de orientação para utilização do site e navegação do site está disponível aqui em ambiente de estudo. Esse é o nosso cronograma e nós começamos hoje com alguns assuntos aqui. E esse primeiro conteúdo ele está exposto em forma de texto de leitura, tá? Então, ao longo das semanas nós vamos liberando mais temáticas aqui para vocês trabalharem. Tá? Então, nessa aula nós iremos trabalhar aqui alguns apontamentos teóricos e depois vamos fazer alguns exercícios. Eu vou apoiar vocês em alguns exercícios e vocês terão que resolver alguns exercícios por si só. Então vamos lá. Então, precisamos definir primeiro o que é a dendrometria, né? O dendro, que vem do grego árvore, metria de medida. Então, a medida ou a medição ou a mensuração de árvores. Tá? Ramo da ciência florestal que trata da determinação ou estimação de dimensões das árvores, povoamentos e florestas, de seu crescimento e seus produtos. Outros nomes comuns para essa área é dasometria, silvimetria, mensuração florestal, biometria também em alguns cursos. E é importante vocês saberem que a dendrometria é o primeiro passo de uma jornada na área de mensuração florestal. Tá? Então, a gente trabalha primeiramente avaliando e aprendendo a medir uma árvore, um indivíduo arbóreo, e depois nós passamos para inventar trabalhar com grupos arbóreos, com florestas e depois tratar esses dados para a parte de manejo. Né? Então, é um processo de aprendizado, é uma das bases, um pilar de uma construção de conhecimento que vocês terão ao longo de vários semestres. Algumas informações importantes são, primeira coisa, o que é uma medida? Uma medida é um atributo qualitativo ou quantitativo, né? Quantitativo ou qualitativo, conferindo às coisas um padrão de grandeza. Então você tem uma população, são indivíduos que possuem características idênticas, que fazem parte de um grupo, e você toma um mesmo tipo de medição, de avaliação sobre esse grupo. E aí nós temos basicamente 3 tipos de medidas. Nós temos as medidas diretas, as medidas indiretas e medidas estimadas. Medidas diretas são as medidas que você entra em contato com o objeto. Você tem uma escala, por exemplo, uma fita métrica, uma suta, e você encosta ali no indivíduo e toma aquela medida com uma escala padrão em mãos. A medida indireta, por outro lado, ela se baseia em princípios matemáticos, trigonométricos, por exemplo, para fazer a avaliação do tamanho do indivíduo, por exemplo, a altura, né? Os hipsômetros, os relascópios, eles usam dentro de si princípios matemáticos, em que nós podemos calcular a altura de um objeto com base em algumas relações matemáticas. As medidas estimadas, por outro lado, são quando nós temos duas variáveis, pelo menos 2 variáveis em que uma eu tenho a medição direta e a outra eu faço uma estimativa com base na correlação que existe entre essas variáveis. Por exemplo, quando uma árvore tem um DAP, ela possui uma determinada altura. E à medida que a árvore incrementa o seu DAP, ela tende a aumentar também a sua altura. Esse é um tipo de correlação que a gente constrói e chama de relação hipsométrica. Então, quando eu estimo a altura de uma árvore a partir do seu DAP, essa é uma medida estimada. Nós temos também
Escalas de medida, tá? A escala é um conjunto de símbolos ou números construídos com base numa regra e aplica-se a indivíduos ou seus comportamentos. Então, nós temos aí, por exemplo, uma escala nominal, que eu posso enumerar objetos, pode ser iguais ou diferentes entre si. Então, por exemplo, esse talhão, esse povoamento é teca seminal. E eu coloco uma escala, um código para esse atributo, né? O código 2 é teca clone, variedade de BT1. Código 3 eucalipto seminal. Então é uma escala. A escala ordinal, por exemplo, por outro lado, ela já tem um ranking. Tá? Na primeira, ela é só um código que representa alguma coisa, que podem ser iguais ou diferentes, geralmente quando os indivíduos ou parcelas têm esse código, indicam similaridade quando eles têm o mesmo código. Na escala ordinal, por exemplo, nós temos variáveis qualitativas, por exemplo, como qualidade de fuste, e aí nós temos uma escala ordinal que a gente sai do melhor fuste, que é 1, para o pior fuste, que é 4. Então, o melhor fuste aí qualitativamente seria um fuste reto sem galhos, código 2, fuste torto sem galhos, código 3, fuste reto com galhos, código 4, fuste torto com galhos. E assim segue. Nós temos também escala métrica, e aí a escala métrica é intervalar, em que eu tenho, por exemplo, escalas de temperatura em graus Celsius e Fahrenheit, e acidez, pH do solo. Essa escala possui um intervalo, por exemplo, pH, né, variando de um pH ácido para um pH básico, né, de 0 a 14, e aí você tem, não é proporcional, não é linear, né, não precisa ser linear, mas você tem um intervalo ali em que cada valor de pH vai de maneira logarítmica acrescentando. A temperatura é da mesma forma, tem vários tipos de escala de temperatura. Nós temos também escala fundamental, métrica fundamental, por exemplo, altura em metros, um peso de uma tora em quilogramas ou em toneladas, em caso de carregamentos. Nós temos tempo, né, em segundos, pelo Sistema Internacional de Medidas. Ou você pode trabalhar com outro tipo de medida. Relação derivada, e aí no tipo de escala métrica de relação derivada nós temos uma escala em função de outra. Então você tem, por exemplo, a velocidade, que é quilômetros por hora, né, ou no Sistema Internacional metros quadrados por segundo. E nós temos volume por área, por exemplo, que é volume de madeira por unidade de área, metro cúbico por hectare, por exemplo, que é uma medida que nós utilizamos bastante. Então essa é uma relação do tipo relação derivada, e a fundamental é simplesmente quando nós temos uma única variável ali. Aqui no caso, todas as três aqui do tipo contínua. Tá? E aí entra no outra questão. Dos tipos de variáveis, tá? Se a variável assume, se ela assume apenas um único valor, como por exemplo o valor de π, ela é uma constante, tá? Ela não muda. E o exemplo do π, ele tem sempre o mesmo valor, 3,1416, etc, etc. Variáveis contínuas, por outro lado, são variáveis numéricas que têm um número infinito de valores entre dois valores qualquer. Então, por mais que você, por exemplo, meça a altura de dois indivíduos, vamos dizer que eu e um colega temos a mesma altura. Mas por outro lado, você pode dizer, olha, 1,8, eu tenho 1,80, o meu colega tem 1,80, né? Mas geralmente a gente usa dois valores decimais. Então, você pode falar 1,8 é igual a 1,8, mas você poderia ser 1,86 e 1,84. E da mesma forma, se você falasse, não, mas os dois têm 1,86, mas um tem 1,86,5, o outro tem 1,86,9, que seria 1,87. Então perceba que dependendo do número de casas decimais que você adotar, o nível de exatidão que você adotar,
a probabilidade do indivíduo ser igual ao outro, ela vai diminuindo. Então, geralmente, nas variáveis contínuas, nós trabalhamos com escalas de intervalo, os famosos histogramas, né? Então, a gente coloca ali classes de frequência entre, por exemplo, indivíduos que têm entre 1,80 e 1,90 de altura, ou no caso de árvores, né? Indivíduos que têm entre 10 e 12 metros, e depois a próxima classe de frequência entre 12 e 14, e assim sucessivamente. Então, para as variáveis contínuas, nós temos esse padrão. E a variável discreta, por outro lado, é aquela que toma valores, números inteiros, né? Então, por exemplo, número de árvores por parcela. Nós não temos 12 árvores e meia, nós temos ou 12 árvores ou 13 árvores. Meia árvore não existe, tá? E aí nós temos as variáveis qualitativas, tá? Então, uma variável qualitativa também é conhecida como uma variável categórica. Ela não é suscetível de medição ou contagem, mas unicamente de uma classificação com base em modalidades e categorias. Então você tem o exemplo da forma de Fuchs, que nós falamos, classe 1, 2, 3, 4. E também tem outros tipos de códigos, por exemplo, está doente ou não está doente, né? Então você pode usar uma variável binária, doente, por exemplo, 0 não, 1 é sim, ou você pode usar essa variável binária também conhecida como booleana, ou você tem dois valores, por exemplo, masculino e feminino, né? Então ela ou é masculino ou é feminino. Então tem dois valores possíveis. E outras variáveis qualitativas com ordem, como foi falado da forma de Fuchs, que é qualitativo ordinal. Então, essas informações iniciais são importantes porque nós começamos a trabalhar com medidas, mensuração florestal. E a partir daí nós começamos a tratar outras questões importantes, tá? Quando nós vamos trabalhar com medições, nós temos aí as técnicas corretas de medição, os instrumentos adequados de medição, e nós temos aí os possíveis erros, tá? Se a gente não conseguir, se a gente não empregar as técnicas corretas. Então, o erro ele pode ser natural, pode acontecer de maneira aleatória, aleatória em que ele varia para mais ou para menos, ou ele pode ser sistemático, por exemplo. Um erro sistemático geralmente está associado a um erro do operador ou do instrumento de medição, é um erro não aceitável. Então, por exemplo, quando eu tenho um aparelho com problema, ele está sempre estimando para mais, e eu vou fazer as medições do meu povoamento, eu vou estar sempre errando para mais. Isso é um grande problema, isso é um erro dito sistemático, tá? Vamos tentar seguir a ordem aqui. Um erro metodológico, por outro lado, é você utilizar instrumentos inadequados ou aplicar aquele instrumento de maneira inadequada. Então, por exemplo, eu pego uma fita métrica e vou medir o CAP da árvore. Mas aí, na hora que eu vou passar a fita não está de maneira adequada colocada no tronco, ela está inclinada, ela está formando uma barriga ali, e aí eu estou medindo não de maneira transversal aquela área ali, né? Então tem que estar sempre perpendicular ao solo, a fita bem esticada, sem dobra. No caso da suta, tomar as duas medidas de maneira transversal. A gente ainda vai falar sobre as técnicas de medição de diâmetro, mas só para citar. A gente pode ter os erros pessoais, então a pessoa, na hora de ler a informação, lê errado, de maneira inadequada, ou na hora de digitar um valor no coletor de dados e digita errado. A gente pode ter, como eu falei, o erro do instrumento, o aparelho está descalibrado ou está com uma folga, com algum problema ali. Erro de aproximação, é o caso da gente usar unidade de medida, né? Se eu uso uma casa decimal ou duas, ou o meu instrumento tem uma ou duas ou três ou quatro casas decimais, então isso influencia na exatidão da sua medição.
Erros de estimação, no caso, sempre que nós estimamos tem um erro envolvido, porque a gente não está fazendo uma medição direta e não está usando um princípio matemático, a gente está usando a correlação entre variáveis, mas nunca existe uma correlação perfeita. Então, sempre envolve um erro, mas que esse erro seja aleatório e não sistemático, que é o erro que nós já falamos. Quando eu erro sempre para mais ou sempre para menos, isso é um erro com viés. Tá? Eu tenho uma tendência ali. E erro amostral, que é o fato de você, por exemplo, medir uma população e não medir todos os indivíduos, mas medir algumas amostras, envolve já um erro. Então, no exemplo das eleições, as pesquisas de intenção de voto não vão... elas têm um erro amostral justamente porque elas estão entrevistando um número limitado de pessoas e por mais que seja bem planejado essa amostra, ela tem um erro envolvido. Por isso que existe o intervalo de confiança para um erro. Então, o candidato tal tem 23% de intenção de voto com um erro estimado para mais ou para menos de 4 valores percentuais. Nós temos aqui em sequência os conceitos de viés, precisão e exatidão. Tá? A exatidão está associada à proximidade de um valor verdadeiro. Então, o valor real é o valor do objeto ali para aquela escala que realmente, que no mundo real ele existe. Mas a medida que eu tomo desse valor, ela tem, dependendo do instrumento, dependendo da qualidade, dependendo do rigor que a pessoa vai medir, ela pode estar próxima ou não desse valor real. Aí a proximidade, quanto mais próximo do valor real, a gente diz o valor mais exato. E aí nós temos também a precisão, que é se a média dos valores tomados, então se eu tomar várias vezes a mesma medida e esses valores variarem entre si, tá? A diferença entre essa média dos valores medidas e a dispersão desses valores, o quanto eles variam, isso é dito precisão. Tá? Então, se eu vou tomar a altura de uma árvore com um instrumento e eu tomo essa altura várias vezes e ela fica variando mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, então existe uma precisão ali. Se eu pego um outro aparelho e varia 0,25 a mais ou menos, nesse intervalo, perceba que a precisão aumentou. E o viés é justamente na somatória desses valores medidos, do mesmo indivíduo, por assim dizer, e você, a média está longe do valor real ou se distancia do valor real, a gente diz que tem um viés, não tem exatidão. Tá? Então, nós temos aqui 3 tipos de medidas utilizadas para avaliar a questão de viés, precisão e exatidão. Nós temos o viés absoluto, que nada mais é que a diferença somatória das diferenças entre o valor tomado, que é esse valor com chapeuzinho, menos o valor real, dividido por n. Então, tomei uma medida, menos o valor real, somei quantas medidas eu tomo pela diferença dela para o valor real, dividido por n, esse é o viés absoluto. A acurácia, por outro lado, é a diferença entre a diferença quadrática do valor tomado e o valor real. Então, nós temos aqui a mesma fórmula que a gente usa para desvio padrão. Né? Então, a gente tem o valor tomado menos o valor real ao quadrado, e a somatória disso dividido por n menos 1, a raiz disso é a acurácia absoluta. E a precisão, ela tem a ver, então, com a somatória do erro cometido, tá? E o erro médio. Tá? Então, você pega o erro médio menos o erro cometido em cada uma das medidas, o desvio quadrado disso. Então, aqui você tem a diferença quadrática, a raiz da diferença quadrática sobre n menos 1. E isso é dita precisão absoluta. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Tá?
Imagine que isso é um alvo que nós temos vários tiros. Cada X desse é um tiro. E nós temos aqui, então, o exemplo 1, nós temos tiros exatos, precisos e sem viés. Exato porque a média desses tiros aqui se aproxima do valor real, exato, centro do alvo. Preciso porque a dispersão desses X ela está próxima, né? Os tiros estão próximos um do outro. Quando eu dito que alguém, um rifle ou alguém é preciso, é porque a diferença ali entre os tiros é pequena. E sem viés porque não tem tendência para o alvo, né? Não está tendendo a atirar para os tiros passarem por cima ou para baixo, né? O outro caso aqui, a mesma situação, a diferença é que não, perceba que exatidão e viés caminham junto, né? A média se distancia do centro do alvo, então é inexato. Ele tem a mesma precisão desse outro aqui, mas tem aí inexatidão e um viés, porque se distancia do valor real. Aqui nós temos inexato, né? Se distancia do valor real. Imprecisos, a distribuição dos tiros varia muito e com viés, né? Inexato e com viés sempre. Aqui nós temos, por outro lado, o exemplo 4. Exato, porque a somatória dos tiros, a média dos tiros, ela vai me trazer o centro do alvo. Tá? E ela é imprecisa, porque os tiros variaram bastante, mas não tem um viés. Perceba que exatidão sem viés, inexatidão com viés. Tá? E o exemplo 5, parecido com esse exemplo 3, só que nós temos sistematicamente aqui inexatidão e imprecisão. Nós temos aqui uma precisão no sentido vertical, sentido horizontal, mas uma imprecisão no sentido vertical aqui, né? E aí nós temos inexato, impreciso e com viés. Nós começamos a falar aqui um pouquinho sobre os conceitos de mensuração florestal, daquilo que iremos abordar, né, ao longo do curso, das várias disciplinas de mensuração. Então é importante vocês relembrarem alguns conceitos importantes. Tá? População é um conjunto de seres da mesma natureza que ocupam um determinado espaço. Então, árvores, um conjunto de árvores numa floresta pode ser dita como uma população. Indivíduos de mesma natureza e variam com relação a um atributo ou característica. Então, DAP, altura, volume da árvore, isso é a variável que eu quero avaliar. Censo é quando para uma população, eu faço a medição de todos os indivíduos, tá? Mas isso é inviável para experimentos é viável, mas para florestas de silvicultura, de nativas, é inviável medir todos os indivíduos, por isso que nós fazemos uso da amostragem, que é a seleção de parte dessa população que seja representativa. Deve ser aleatório e nenhum indivíduo pode ser substituído, né? E aí tem vários tipos de amostragem, esse é o objetivo da disciplina de inventário florestal. Uma unidade amostral é um espaço físico sobre o qual são observadas e medidas características quantitativas e qualitativas, então isso aqui é uma parcela ou unidade amostral. E aí, para finalizar, nós temos algumas revisões de geometria e na sequência fazemos alguns exercícios de geometria. Então, a área do retângulo, vocês devem lembrar, base vezes altura. Nós temos aqui o diâmetro do retângulo, que é a raiz da altura ao quadrado mais a base ao quadrado. Tá? Então, nós temos aí a medida de diâmetro de um retângulo. Nós temos o perímetro, que é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Tá? Nós temos, com relação ao círculo, a área do círculo, que é πr ao quadrado. Tá? O raio, π raio ao quadrado. Ou π vezes d ao quadrado dividido por 4.
D é o diâmetro, que é 2 vezes o raio, tá? Então, nós temos essas duas formas de calcular a área. Π vezes D ao quadrado dividido por 4. O diâmetro é 2R e a circunferência é equivalente ao diâmetro vezes π. Relação que a gente vai utilizar bastante. A área de uma elipse basicamente é B vezes A. Então, o raio menor vezes o raio maior vezes π. E aqui as relações de triângulo retângulo, tá? Em que nós temos aqui o ângulo de 90 graus, tá? A hipotenusa e os catetos. Nós temos aqui a área desse triângulo é cateto aqui é B vezes A sobre 2, tá? Isso aqui é uma forma de calcular. Por que A sobre 2? Porque nós temos aí um triângulo retângulo, a metade, tem a área equivalente à metade de um retângulo, né? Com essa base e essa altura. Então, outras relações, nós temos aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nós temos aqui que o seno de alfa é equivalente a o quê? Nosso cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa é o nosso cateto. Cosseno de alfa é o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Trigonometria. Cálculos tridimensionais, nós temos aqui o volume do cilindro, que basicamente é a área da base vezes a altura desse cilindro. E aí a gente tem a área da base, como é que é a área de um círculo vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h. Tá? Ou, se eu tiver o diâmetro, πd ao quadrado sobre 4 vezes h. Muito utilizado para cálculo de volume de seções de tora, que nós vamos aprender mais à frente. E aqui nós temos, por exemplo, também o volume do cone, que basicamente é o volume de cilindro sobre 3, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tá? Então, a área da base vezes a altura dividido por 3 é equivalente à área de um cone. Mais à frente eu vou explicar para vocês em que nós vamos aplicar tudo isso.